Eu saúdo a você que está em mais esse episódio conosco do programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um episódio, dando sequência àquilo que nós já falamos no episódio anterior, que é sobre a caminhada de Israel pelo deserto após eles deixarem o Egito debaixo de uma promessa do Senhor. Nesse episódio, a partir desse episódio, nós abordaremos algumas experiências que Israel viveu durante a sua caminhada de 40 anos no deserto, incluindo a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, momentos que Israel teve necessidade de alimento, teve necessidade de água, e tudo aquilo que Deus fez com Israel, inclusive aquilo que Deus preparou para Israel chegar até ele, como o tabernáculo, como lugar de adoração. Então nós vamos abordar a partir deste episódio muitas experiências que Israel viveu e já convidamos você a continuar conosco para que assim Deus continue abençoando a sua vida e continue nos ensinando. E para dar sequência nesse episódio, nós estamos aqui mais uma vez com os pastores, estamos de volta aqui com os pastores Fádios, pastor Jânio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores aqui na mesa e aqueles que participam conosco, né, sempre acompanhando esse programa rico e maravilhoso. A paz do Senhor a todos. Pode ser o pastor Alexandre, pode ser a todos. Nós vamos iniciar aqui então com a leitura, né? Nós sempre fazemos uma leitura de um texto base, que é o texto base do tema do episódio. O tema desse episódio é a passagem pelo Mar Vermelho. E o texto está em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e verso 6, que o pastor Jânio vai ler para nós, vai fazer algumas abordagens sobre esse texto. Amém. O texto diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Nós vamos ver aqui mais uma vez Moisés como um tipo de Jesus no Velho Testamento, como mediador da caminhada de Israel, um tipo do Senhor Jesus, né, no Novo Testamento. Então, a palavra aqui, Deus estava querendo que o seu povo ouvisse a sua voz diligentemente. Por quê? Porque Deus queria fazer daquele povo uma nação de sacerdotes e um povo santo, um povo separado, para que todo o propósito de Deus fosse realizado através daquele povo. E Deus não queria que aquele povo viesse a falhar. Era importante que eles ouvissem, então, a voz do Senhor. Eles tinham que aprender do Senhor aquilo que vinha da eternidade. Porque razão todo mundo tinha, vontade todo mundo tinha, mas a vontade do Senhor é que deveria prevalecer na vida daquele povo. A mesma coisa é com a vida da igreja. Quando, lá em Apocalipse 3,6, há um conselho do Senhor que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja, que é o Israel espiritual também, para ela não falhar naquilo que Deus entregou a ela como uma missão, que é de fazer da igreja um reino sacerdotal, está lá em uma das cartas de Pedro, né? Que diz que, 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, da mesma maneira, a igreja ela precisa ouvir a voz do Senhor. Ela precisa ser conduzida não pela sua razão, não pelo seu intelecto, mas ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, aquilo que vem da eternidade. Por quê? Porque assim como Israel era um povo santo e separado, Deus também separou a vida da igreja para realizar através dela um projeto de salvação, né? Então, diligentemente, ou seja, ter interesse pelas coisas do Senhor, aplicar o coração em ouvir a voz do Senhor, porque o nosso coração é enganoso, né, pastor? Enganoso é o coração do homem. Do homem, né? Diz, né? Então, agora, muitas vezes o Senhor nos surpreende
quando estamos diante de certos fatos na nossa vida, que a nossa razão diz assim, ó, o caminho certo é aqui. Mas a palavra de Deus diz que a resposta certa vem dele, é da boca do Senhor. Então, nós também somos um reino de sacerdócio, né? Para quê? Qual o objetivo do Senhor? Era o mesmo com Israel, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Nós viemos das trevas para a sua preciosa luz. Hoje nós andamos na luz e podemos anunciar, falar da luz, né? Amém. No Senhor. Eu achei interessante até essa palavra que o pastor Jânio frisou aqui, do chamado do Senhor para nós, né? Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, nós vimos em episódios anteriores, era um momento de trevas. A Bíblia diz que as trevas, nós já abordamos, né, em episódios anteriores, que eram trevas que se palpavam, de tão intensas e densas que elas eram, né? Então, veja só que coisa interessante, que paralelo profético interessante. Israel saiu do Egito debaixo de uma treva, debaixo de trevas, para viver uma experiência com a luz, porque quando eles estavam na caminhada no deserto, tinha uma luz ali que era o fogo, que a Bíblia diz que os alumiava, né, para eles caminharem nos períodos de noite, de escuridão. Então, assim, é bem interessante como que se cumpre, né? A gente vê esse paralelo profético em que no que Deus fez com Israel e naquilo que Deus fez com a igreja. E o conselho do Senhor ali, né, pastor Jânio, era para que Israel guardasse o compromisso que Deus tinha feito com eles. O compromisso de Deus era tirar Israel, eram as promessas que nós já vimos no episódio anterior, tirar Israel do Egito, sustentar Israel na caminhada, estar com Israel na caminhada, não sair de diante deles até eles entrarem na Terra Prometida. Então, aquela aliança, aquele compromisso tinha que ser guardado. A igreja hoje, ela tem que guardar o compromisso dela com o Senhor, o compromisso dela com o Senhor, o compromisso que o Senhor fez com ela, né, e que ela aceitou esse compromisso, essa aliança, para que um dia ela também entre na eternidade. O Senhor continua conosco e estará conosco, como nós já vimos no episódio anterior, né? E esse Salmo 119:11, que está na tela, é bem interessante, porque fala do que nós temos que fazer. Nós temos que guardar no nosso coração, esconder no nosso coração esta aliança, esse compromisso, para que nós possamos alcançar a terra prometida, né? Amém. Com relação à aliança, é importante lembrar que Jesus ele fez conosco uma nova aliança. A primeira aliança Deus fez com Israel, com seu povo. Jesus ele faz conosco uma nova aliança quando ele parte o pão e ele entrega ali o cálice aos seus discípulos, bebei dele todos, este é o sangue de uma nova aliança que ele fez conosco. E nós temos parte nessa nova aliança. Glória a Deus. O Senhor fez conosco, né? Isso era para a memória do povo do Senhor, e Jesus falou assim, fazer isso em memória de mim, dessa aliança que fiz convosco ali na cruz do Calvário. Muito bom, né? A mesma aliança que o Senhor fez com Israel, de forma profética, ela acontece em nosso meio hoje. O pastor Jânio abordou aí esse início da caminhada. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Êxodo, no capítulo 13, verso 17, que está aqui nessa próxima tela, que diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Pastor Fádios, nós já abordamos aqui esse mapa no episódio anterior, né? Então Israel saiu de Ramessés, né? Pastor Fádios podia nos localizar neste momento agora deste episódio onde nós estamos. Isso mesmo. Como foi abordado já no episódio anterior e aqui na continuidade dessa caminhada, saíram de Ramsés, né, na terra de Gozim, e aqui chega um momento próximo aqui a Sucote, que o povo havia, né, o texto menciona ali, havia um sentido natural que seria mais curto, passando pela terra dos filisteus, mas o Senhor estabeleceu um caminho, porque era o projeto que Deus tinha para o seu povo. Então toda essa marcação foi a caminhada do povo para
chegar ao propósito que Deus tinha. Humanamente, o caminho mais curto era, podemos olhar no mapa e dizer o seguinte, de Sucote a Canaã, né? Sim. Passando pelo deserto de Sur e pela terra dos filisteus. Mas o Senhor, ele usa uma expressão aqui, que o Senhor não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. É bom a gente lembrar que os filisteus, ele era um povo inimigo do povo de Deus. Então, tudo aquilo que Israel vivia, o filisteu, muitas vezes, ele se opunha para prejudicar aquilo que Israel vivia. E Deus não queria que Israel passasse pela terra dos filisteus. E nós vemos os filisteus um tipo daquilo que são as coisas do mundo hoje que nós vivemos, que se opõem muitas vezes à obra de Deus na nossa vida, que tenta nos impedir na caminhada. Por certo, os filisteus impediriam Israel de caminhar por ali, então haveria uma grande dificuldade. Deus não queria que o povo enfrentasse essa dificuldade ali. O caminho mais fácil pelo homem era pela terra dos filisteus, mas o melhor caminho é aquilo que Deus estabelece. Até a palavra de Deus, assim, que nós muitas vezes fazemos os nossos planos, mas a resposta, a vitória, ela vem do Senhor, né? Então, Deus, ele determinou um caminho que humanamente poderia ser até mais longe, mais difícil, mas dentro do plano de Deus era naquele caminho que Israel ia ser preservado. E é isso que a gente faz e a gente vive muitas vezes, é a nossa experiência. Muitas vezes aos nossos olhos existem caminhos muito mais fáceis, rotas muito mais rápidas para resolvermos certas situações, mas o mais importante do que tudo isso é a gente saber que o caminho do Senhor é o que vai nos fazer prevalecer dentro dessa aliança, desse projeto, né, pastor Jânio, que o pastor Jânio comentou no momento anterior aqui. O caminho que Deus preparou para Israel era um caminho que Israel ia precisar viver na dependência. Então, o caminho que o Senhor preparou para nós é um caminho para nós vivermos na dependência daquilo que é o projeto dele. Porque Israel ia passar pelo Mar Vermelho, ia enfrentar necessidade de alimento, de água. O deserto, os intempéries do deserto, as dificuldades do deserto. Mas o caminho que Deus preparou era o caminho que Deus disse que iria com eles, né? Iria à frente deles. Nesse momento de Israel, no momento da passagem de Israel, Israel estava diante do Mar Vermelho. E é natural, humanamente, o povo olhou para trás e viu o Egito ficando para trás. Diante deles, eles tinham um caminho que deveria se cruzar pelo Mar Vermelho. E eles questionaram até na oração, no clamor, né? A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E Êxodo 14, 15, eles diante do mar ali em Piairote, né? Diante do mar, o mar diante deles, eles clamaram ao Senhor. E eu acho interessante que a palavra do Senhor para Moisés, que estava ali como mediador, né? A palavra do Senhor para Moisés é assim, olha, diga aos filhos de Israel que marchem, né? Êxodo 14, 15. Então, a orientação do Senhor, diga que marche, mas assim, pela razão, como é que você ia marchar? Mas tem um mar na minha frente. Como é que eu vou fazer isso? Mas a ordem do Senhor era o povo caminhar, porque ao caminhar, ao exercer a fé, ao exercer a obediência, um caminho ia se abrir. E foi isso que aconteceu, né? Eu gostaria até que os pastores comentassem sobre este caminho que se abriu no mar, né? No slide posterior. Nós temos um texto de Êxodo, capítulo 14, verso 16. Esse é o que nós acabamos de ler, né? Isso. Então a ordem do Senhor é a seguinte: diga ao povo que marche. No slide seguinte, o Senhor disse para Moisés o que fazer, né? Eu acho que os pastores poderiam nos auxiliar. Então a ordem de Deus, a ação profética que essa ordem tinha, né? O pastor Jânio também poderia nos auxiliar. É interessante que pelo caminho dos filisteus não precisava de milagre. Eles não precisava o mar ser aberto. Deus nos chamou para viver pela fé. É um milagre. A salvação é um milagre. Deus não tira o homem do mundo para viver pela razão. Ele nos chama para viver do milagre. A salvação é um milagre. Então, quando a
as águas do mar se abriram, né? A gente vê ali o quê? Que Deus traz o homem para ter essa experiência do milagre, saber que a vida dele é um milagre, que a salvação é um milagre, que isso só é possível com a mão de Deus. A salvação vem de Deus, não é do homem para Deus. Então é Ele que abre as águas do Mar Vermelho. A palavra de Deus diz que é Ele que abre um caminho no deserto, Ele abre rios no deserto. Então tudo aquilo que aos olhos do homem é impossível, Deus pode fazer. Então, Deus, ele muitas vezes, né, ele dificulta para facilitar. Aos olhos de Israel, ele poderia pensar assim, peraí, mas o caminho melhor e mais coerente é o caminho dos filisteus. Mas Deus muitas vezes nos traz, né, você vê que a distância ali era muito maior, porque em cada ponto daquele que Israel passaria, era uma experiência nova. A nossa vida também é assim. Deus nos leva segundo a vontade dele. Por isso que é preciso ouvir a voz do Senhor diligentemente. Se Israel não ouvisse a voz do Senhor, ele não seria levado pelo Mar Vermelho. Ele passaria pelo caminho dos filisteus. E por certo ali, por mais que era mais curto, talvez eles não chegariam, porque o grande propósito... Não chegariam. O grande propósito do Senhor não é nós pararmos no meio do caminho, sermos vencidos pelas lutas, sermos vencidos pelas oposições, pelas grandes guerras, muitas vezes que enfrentamos nesta vida, porque Jesus disse que nós teríamos dificuldade, né? No mundo tereis aflições, mas o propósito do Senhor não é nós sermos vencidos por isso. No caminho que o Senhor preparou, o milagre vai acontecer. Isaías, o texto que o Jânio comentou, está em Isaías, né? Que o Senhor abriu caminhos em lugares secos. Então, coisas extraordinárias Deus ele opera na vida do seu povo, né? E aí nós vemos aqui, profeticamente, aquele caminho que se abriu no mar, o pastor Jânio comentou aqui sobre aquilo que Deus tem na palavra de forma profética, foi a ação de Jesus por nós. Então, aquele caminho que foi aberto no mar era a salvação para Israel. Era o único recurso para Israel. Não tinha outro caminho, era aquele. E a Bíblia diz que eles passariam em caminho seco, ou seja, eles não seriam atingidos pelo mar. Eles não seriam envolvidos pelo mar. Quando Jesus ele abriu na cruz do Calvário, a Bíblia diz assim, lá em Hebreus, diz assim, que ele abriu um novo e vivo caminho. Então, assim, não existia caminho ali para Israel passar. Então, o caminho era novo, né? Era vivo porque eles não se envolveram com o mar. O mar não teve poder sobre eles. E esse caminho que Jesus abriu foi para isso, né? Jesus abriu esse caminho da salvação, indo à cruz do Calvário, morrendo pela nossa vida. E esse caminho que também nós não tínhamos como igreja. Nós não tínhamos direito a esse caminho. Nós não tínhamos por onde ir, para onde ir. Mas Jesus, com a sua vida, ele abriu esse caminho novo. Ele é vivo porque o Senhor continua se revelando. Nós não nos envolvemos, né? Nós não somos tocados pelo mar, né? Mas nós caminhamos em um caminho seco que ele consagrou pela nossa vida. E aí, eu gostaria de trazer o pastor Fades aqui para falarmos até do próximo slide, que é o momento da travessia. O momento da travessia e tudo aquilo que Deus fez durante a travessia de Israel, que era um momento de noite, né? O mar se abriu, Israel estava prestes a atravessar para o outro lado do mar, né? Para deixar tudo para trás, né? Inclusive o Egito ficaria para trás e os egípcios também ficariam para trás ali, né? Era um novo momento, né? Essa abertura do mar, ela foi feita por uma intervenção divina, porque foi um vento oriental. E nós sabemos que isso, né, profeticamente, mostra que o Espírito Santo é aquele que abre para nós esse projeto de redenção. E quando o Senhor orienta ao povo que diligentemente, atentamente, dessem ouvidos à voz, porque toda essa caminhada seria pautada na dependência de Deus. E Paulo, né, quando ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo. Não há obstáculo, não há barreira. Tinha um alvo, né? Tinha um objetivo, um propósito.
né? E aí eu gostaria rapidamente aqui de pontuar o seguinte: para Israel, né, você acabou de dizer aqui, esse caminho que eles passaram atravessando, ninguém nunca tinha passado por ele antes. Por isso que era um novo e vivo caminho, porque foi um caminho para a vida. Esse caminho tem um outro detalhe, ele não era um caminho sem volta. Porque se voltasse, Faraó, o exército, a morte certamente os tragaria. Eles estavam atrás, né? Se Israel voltasse, eles poderiam ser atingidos. Então, esse caminho que nós entramos nele é um caminho sem volta. Prossigo para o alvo. É o propósito que Deus tem para cada um nesse chamado, e Deus tem para você também nessa noite, essa oportunidade. É um caminho de santificação, porque eles passaram pelo mar ali em seco. Não havia lama, não havia barro. É uma caminhada de santificação que a igreja vive, assim como Israel atravessou, né? E é um caminho de vitória. É o caminho em que nós sabemos que o sustento e a mão do Senhor está conosco para nos levar até o outro lado. Bendito seja Glória a Deus. Senhor. E a Bíblia diz ali que por toda a noite Israel... é o momento que nós estamos vivendo. O momento profético que nós estamos vivendo. É um momento de noite, é um momento que a igreja está sendo preparada, o caminho está aberto, né, para que aquele que quiser entrar e viver uma experiência com esse caminho, né? O Senhor, eu acho interessante aqui, tem um texto de Êxodo, no capítulo 14, no verso 19, está aqui na tela, né? Que a Bíblia diz assim, ó, que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás, naquele momento da travessia, né? E a Bíblia diz aqui, nós até grifamos para destacar, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então, você comentou sobre a santificação, eu lembrei dessa passagem. Entre Israel e o Egito, e os egípcios, e o deserto, havia uma separação. A separação. Então, assim, aquele que quer uma experiência de salvação, aquele que quer viver uma bênção de Deus em sua vida, ele precisa se separar, porque santificação é separação, né? Então, havia uma separação entre o povo de Deus e os egípcios. É necessário na nossa caminhada essa separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que o mundo ele está vivendo, e não pode haver essa mistura, né, esse envolvimento, porque a Bíblia diz ali em Hebreus 12, 14, né, sem a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, né, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor Jânio, tem uma abordagem no próximo slide, para nós encerrarmos, que foi o momento em que Israel cruzou o Mar Vermelho. Israel estava do outro lado, já era o amanhecer do dia, e os egípcios estavam no meio do mar, Israel já estava do outro lado, e houve ali uma grande experiência do povo naquele momento, né? Sim, Israel sai à noite, né? Aquela noite foi a última noite que Israel permaneceu no Egito, e Deus tira aquele povo com mão forte, né? Quando ele sai à noite e deixa o Egito para trás. Então, isso é muito importante para a nossa vida, porque o Egito ele tipifica o mundo que deve ficar para trás. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? E revestimos das armas da luz, né? Então o Senhor nos tirou das trevas. Por isso, eu até citei, não sei se foi nesse ou se foi que eu falei do sacerdócio, né? Sim, foi nesse episódio, né? Nesses episódios. Ele nos chamou das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a luz, né? Então, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, já era pela manhã. Isso aconteceu na nossa vida também. Quando o Senhor nos salvou, nos limpou, nos purificou pelo poder do sangue de Jesus, fizemos essa passagem, né? Você citou bem ali,
sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque é a passagem do Egito para a terra prometida. Então é o raiar de um novo dia, é um novo dia, é um novo tempo. É aquilo que o pastor Fábio colocou aqui, né? O novo e vivo caminho. Então é uma nova vida. Então aqueles que estão em Cristo, Amém. Nova criatura é, e tudo dali para frente se fez novo. Era a caminhada de Israel. Seria assim uma experiência em cada ponto, em cada lugar que eles fossem, assim também é com a nossa vida. Jesus é o caminho. Estamos trilhando esse caminho. Quanto mais passamos por esse caminho, andamos no caminho e não ficamos parados, mais nós vamos conhecendo o caminho e vamos ficando maravilhados, né? Como que a jornada, como que a caminhada no Senhor é maravilhosa. Há um texto na palavra que diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito para Israel é o dia que chegou na terra prometida. O dia perfeito para nós é quando a igreja for arrebatada e vai herdar novos céus e nova terra na presença do Senhor. Eu vou, para nós finalizarmos, fazer uma abordagem aqui, final, porque Êxodo 14:17 diz assim, quando Israel estava do outro lado, no amanhecer do dia, o mar retornou a sua força ao amanhecer, né? Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aqueles que estavam no mar pereceram. Ou seja, o caminho se fechou. É o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. A igreja neste mundo, quando ela for arrebatada, a oportunidade, o caminho está aberto. Quem foi. O caminho está aberto, a oportunidade está aberta enquanto a igreja está passando, enquanto a igreja está caminhando. Quando a igreja passar para o outro lado, quando a igreja chegar na eternidade, o caminho vai se fechar e aqueles que infelizmente não estiverem neste caminho vão perecer no mar desta vida, né? E a Bíblia diz que esse é o destino para a igreja, né? E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ficou para trás, o mar ficou para trás, o Egito ficou para trás do deserto, a igreja está na glória. E o nosso convite para você que está acompanhando este programa, este episódio, para que você entre neste caminho, para que você possa viver essa experiência, que é a experiência de um dia estar na eternidade do Senhor. Pastores, a paz do Senhor, estamos encerrando aqui. A paz do Senhor. A todos. Amém. A todos que estão nos acompanhando também, nós desejamos a paz do Senhor Jesus. Lembrando sempre que você que está assistindo pelo YouTube, você pode entrar na nossa playlist, curtir, compartilhar, comentar esse e outros episódios e outros programas da Igreja Cristã Maranata. Aguardamos você para o próximo episódio. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.